Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação e o final do livro do profeta Ezequiel, capítulo 48, a partir do versículo 26. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade, uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Graças a Deus, terminei de ler e gravar o livro do profeta Ezequiel. Você que está acompanhando, eu te dou os parabéns, que Deus te abençoe pelo seu esforço, pelo seu interesse em ouvir a leitura da palavra de Deus. Na Bíblia, no livro do profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, você que está ouvindo a leitura da palavra de Deus e que também é uma pessoa que se dedica à leitura da Bíblia, você é uma pessoa bem-aventurada, porque está escrito aqui no livro do profeta Amós que haverá tempo de fome e sede. Muitos vão querer ouvir a palavra de Deus e não vão poder mais ouvir. Agradeça a Deus por esta oportunidade que você está tendo de ouvir a leitura da Bíblia através da internet. Eu sempre digo o horário que eu estou gravando. São 3h07 da madrugada do dia 7 de setembro do ano de 2010. Eu não sei que dia você vai ouvir esta gravação. Eu sei uma coisa, Deus está nos despertando para realizar este trabalho, porque o tempo está se findando. Breve Jesus virá buscar a sua igreja. Vai arrebatar, diz a Bíblia, que é num abrir e fechar de olhos. Será de repente. Isso vai acontecer, e pelos sinais que estão se cumprindo na terra, está breve, será breve a volta de Jesus. Então leia a Bíblia, ouça a leitura da palavra de Deus. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja bem, nós não podemos culpar ninguém, porque se nós não conhecermos a verdade, ou se nós não conhecemos a verdade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse:
errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você é uma pessoa que você tem condição de ler a Bíblia, estudar, para você não ser enganado com falsas doutrinas, através de falsos mestres, falsos profetas, que estão ensinando ao povo o que não está escrito na palavra de Deus. Eu me propus, sob a direção do Espírito Santo de Deus, gravar a Bíblia. Eu não estou gravando religião. Eu estou dizendo que Jesus Cristo é o único que pode te salvar, te libertar e te levar para morar no céu, ao lado de Deus. Mas para isso é preciso obedecer a Deus, arrepender-se de seus pecados, confessar a Deus os seus pecados e ter uma vida santa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus disse assim: mas ele disse, Jesus, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não adianta somente sermos ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Porque tem muitos tendo muita facilidade para falar, pregar para os outros, mas eles mesmos não estão vivendo aquilo que pregam. Mas o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras lindas do Senhor Jesus Cristo. Ele mais uma vez diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muitos estão colocando a culpa nas igrejas, nos pastores, nos evangélicos, mas olha, a responsabilidade é pessoal. Naquele dia do grande julgamento, quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, eu não vou poder culpar o meu pastor da minha igreja, eu não vou poder culpar o meu filho, o meu marido, a minha filha, os meus netos, os meus irmãos, se eu não estiver obedecendo a palavra de Deus, se eu não estiver andando no caminho de Deus, eu não posso culpar ninguém. A culpa será minha diante de Deus. Assim também eu digo para você: não coloque a culpa em ninguém, porque o Senhor Jesus nos alertou que nós iríamos contemplar, ver, ouvir falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Então não estou dizendo que todos são, mas foi o próprio Senhor Jesus que deixou escrito para nós, para que nós não fôssemos enganados. Precisamos sim participar de uma igreja, participar da Santa Ceia, passar pelo batismo, tudo isso. Para acontecer isso, lógico, precisamos de congregar numa igreja. Mas a verdade é Jesus, e o homem jamais poderá culpar outro por causa da sua perdição, porque o Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Eu quero deixar esta última palavra para você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Ainda que você não esteja entendendo muita coisa que você esteja ouvindo, mas fale com Deus, porque o Espírito Santo de Deus irá esclarecer para você aquilo que for necessário você entender. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia
e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus abençoe você. Eu continuarei gravando. Na próxima gravação estarei gravando o livro do profeta Daniel.